Bom dia a todos, bem-vindos. Começaremos em 5 minutinhos, tá, pessoal? Bastante gente conectando, a gente já inicia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar Customer Experience Live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que não pode faltar no relacionamento com o seu cliente, né? Meu nome é Rafael Mai, responsável pela área de comunicações unificadas e colaboração da Atos, para a América do Sul. Bem-vindo a todos. Sobre a nossa agenda de hoje, vamos apresentar aqui o time que vai estar com vocês para fazer esse bate-papo. Vamos falar da experiência do cliente e como que o que a gente precisa endereçar e tomar cuidado nessa relação que nossas empresas têm com os nossos clientes. Vamos falar do futuro dessa relação com o cliente, né? O time que vai bater um papo com vocês aqui hoje, time de feras, temos o Ricardo Scorcio. Ricardo Scorcio é colega nosso aqui da empresa, trabalha na área de Contract Management, ele que é deficiente visual. O Ricardo participa conosco hoje para compartilhar algumas experiências positivas e negativas que ele demanda aí rotineiramente com serviços de atendimento ao cliente, né? Trouxemos o Ricardo porque ele tem uma necessidade maior de interação com serviços desse tipo. Tem necessidades específicas, como todos nós temos, né? E a gente vai mostrar alguns exemplos de como que isso é bem endereçado ou não tão bem endereçado e como é que a gente pode ajudar a melhorar essa relação e essa experiência dos clientes, né? Além disso, temos o José Reanho, Danilo Gontijo e Felipe Pugliese, todos do time de Business Development da área de comunicação unificada e colaboração, especialistas na área de comunicação e especialmente Customer Experience, né, que vão fazer esse bate-papo com vocês hoje. Beleza? Passo a palavra agora para o Felipe Pugliese. Bom dia, Felipe. Você está no mudo, Felipe. A frase do ano. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nessa equipe Atos e todos os nossos clientes, parceiros que estão participando dessa live conosco. Então, para dar início, nós vamos falar um pouquinho, como o Rafa colocou, né, falando de Customer Experience, e para falar dessas as duas experiências, uma positiva e negativa, chamo o Ricardo Scorcio. Ricardo, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, né, que é presente com a gente, e que no final do nosso bate-papo aí eu estou à disposição para responder perguntas, se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, né, a respeito do que eu vou comentar aqui agora. Falando da experiência positiva, né, eu tive bastante experiências positivas, lógico, ao longo da minha vida, mas nos últimos tempos, acho que a mais marcante, né, foi que depois de 10 anos, né, ela está utilizando uma tecnologia de smartphone que, assim, mudou bastante, né, a maneira de se usar, a maneira de adquirir o equipamento, né, um equipamento que já trazia o leitor de tela, que proporcionava eu sair da loja, o equipamento já falando no modo acessibilidade, né, isso mudou bastante, já foi uma boa percepção a partir daí, né? E a última aquisição que eu fiz de equipamento, né, como sempre, saí da loja com ele já falando, depois de 5 dias que eu estava com esse equipamento, ele passou por uma atualização, onde começou a aparecer coisa na tela, assim, algumas coisas que realmente me incomodavam bastante. Eu entrei em contato com o Contact Center, a percepção foi muito boa, né, na URA, né, a partir daquele momento, já causou ali uma boa impressão. Eu falei, né, com o atendente, expliquei o problema para ele, ele falou que precisava
do serial number do equipamento, né, para dar continuidade. Me explicou passo a passo como eu tinha que proceder para fazer aquilo. E aí eu desliguei, né, para não ficar muito tempo ali, retornei a ligação, né, passei o protocolo da chamada anterior, ele já está, o outro atendente ele já estava ciente, né, do que estava acontecendo. Fiquei com ele ali, ele resolveu o meu problema e acabei ficando por volta de uns 40 minutos com ele e fazendo outras configurações que facilitaram mais ainda a minha vida. Essa, acho que, assim, como impacta direto no meu dia a dia, no meu trabalho, acho que foi uma percepção muito boa e, assim, acho que foi um exemplo de atendimento que eu tive. Acredito que nessa tua experiência do início, desde a interação lá da URA até a interação com o operador, interação da ferramenta contigo, acho que foi positiva, né, Ricardo? Mas, infelizmente, a nossa vida não está feita só de experiências positivas, e acredito que você tenha uma negativa que poderia ser diferente, mas, infelizmente, ela acontece todos os dias e sempre que você necessita de contato com essa empresa. Por favor, conte um pouquinho para nós dessa experiência negativa. Bom, vamos lá. A experiência negativa, né? Eu acho que não é hoje somos, né? Acho que no mundo, né? No mundo não, no Brasil, né? Segundo a última estatística do IBGE, 180 mil pessoas com deficiência visual, né? Então essa demanda, eu acho que geralmente de uma boa parte, não só nossa, né? Mas também com das pessoas de mais idade. Eu resolvi usar esse caso em específico do plano de saúde. Por quê? Porque assim eu uso com mais frequência, né? E toda vez que eu preciso de um telefone de um consultório, uma clínica, preciso marcar alguma coisa, eu entro lá faço a chamada com eles, entro lá na URA e começo a selecionar, até chegar lá para selecionar consultório e clínicas, né? E aí cai no atendente, eu tenho que explicar para ele a mesma história, por que eu quero, explicar que eu sou deficiente visual, que, né, fica mais difícil, às vezes o leitor de tela não é compatível, né, com o sistema de acessibilidade deles, enfim, e aí isso é bem mais trabalhoso, né? Eu acho que, né, eu acho que deveria, assim, ter já um campo lá, ó, esse cliente tem essa necessidade, né, tem essa demanda e tal, a gente não precisa ficar explicando sempre a mesma coisa. Isso é bem incômodo, assim, é uma coisa bem chato, né? Eu, lógico, teria outros exemplos de outras empresas, mas acho que essa, como eu utilizo mais, eu resolvi utilizar essa. Obrigado, Ricardo, por compartilhar conosco as suas experiências, e acho que ela vai servir como ponto de start dessa nossa live de hoje. E eu vou chamar agora o Danilo Gontijo, que vai falar um pouquinho mais, né, dos tópicos que a gente tem no dia de hoje, que é o que não pode faltar no relacionamento com o seu cliente. Danilo. Bom dia, Publi. Bom dia a todos. Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado por ter tirado esse tempinho aqui para poder trocar essa ideia com a gente, ouvir um pouco do que a gente tem para falar. E a ideia aqui é falar um pouco sobre o que não pode faltar no relacionamento com o seu cliente. E aí a gente tem que ir um pouco antes entender o que se fala sobre a experiência do cliente, né? O que é a famosa experiência do cliente e qual que é o objetivo que a gente tem baseado na experiência do cliente, né? Então, aqui estão basicamente os pontos que levam a uma satisfação do cliente, né? O objetivo final da experiência do cliente é a fidelização, né? É que aquele cliente ele tem uma experiência tão positiva que ele continue comprando os meus serviços, né? Usufruindo da minha oferta, né? De fato. Então, parte de expectativa do próprio cliente, né? Todos nós somos clientes, a gente tem expectativas com relação a uma série de coisas e aí essa expectativa ela vira uma percepção de qualidade, gera uma percepção de valor, gera uma satisfação. A fidelização, de fato, ela vai acontecer a partir dessa satisfação, né? Como que eu trato as questões, as considerações desse meu cliente, é isso que vai gerar a fidelização desse meu cliente.
E isso é um processo contínuo, né? Ele é retroalimentado, porque a partir do momento que eu gero um padrão de qualidade percebida pelo meu cliente, né, e de fato usada por esse cliente, né, consumida por esse cliente, esse padrão ele não volta, né, ele não retrocede. Então eu não posso ofertar um nível de qualidade em um dia e continuar voltar atrás, muito menos, né, voltar atrás e manter o mesmo padrão de qualidade. Eu tenho que superar, porque as necessidades elas vão aumentando, elas vão mudando, e eu preciso estar muito antenado com que isso que está acontecendo, tá? Então, esse é o processo. Pode passar, por favor. Aqui tem um dado da American Society of Quality que diz quais são os grandes motivadores por uma troca de fornecedor, né? O que leva uma pessoa, né? Foi feita uma pesquisa bem ampla, o que levaria um cliente a trocar de um fornecedor por outro, né? E aí a gente tem mais ou menos 1% aí que é considerado por conta de morte, né? Mais ou menos 3% com relação à parte de mudança, né? Eu, Danilo, se eu mudo de uma cidade, mudo para um outro estado, eu não tenho a presença daquele fornecedor naquela localidade, isso me manda, né, me move a trocar de fornecedor. Influência de amigos, né? Tem 5%, aí tem a sua relevância. Concorrência, né? Que a gente sempre prega um peso muito grande. Concorrência, ela tem um peso em torno de 9% na motivação de troca. E aí a gente tem mais ou menos 72%, 82% que estão na nossa mão, de fato, né? Que diz respeito à insatisfação do cliente e principalmente a indiferença, como a gente trata esse cliente, tá? Então, aqui mostra bem claro o que é a experiência do cliente, onde ela faz sentido, porque 68% da troca acontece justamente por uma indiferença. Essa barra ela está descendo ou ela ela está se mantendo na mesma, né? Ela não evolui. Pode passar, por favor. E aí, baseado nesses aspectos, eu gosto de pegar o modelo da Disney, né, que é referência na parte de experiência do cliente, e eles dividem, né, os processos dele em basicamente 3 grandes pilares, né, que são pessoas, né, quem são as pessoas, quem é o seu cliente, quem são as pessoas para atender esse cliente, são as pessoas corretas, são as pessoas qualificadas. Então, eles têm um processo muito criterioso com relação às pessoas. Tem a parte de cenário, no caso deles, são os parques, os hotéis, mas trazendo para o nosso mundo, para o mundo de negócio em geral, como que quais são as interfaces, quais são os canais de interação que eu tenho com o meu cliente, seja ele do ponto de vista físico, né, de uma loja, de uma vitrine, etc., né, ou mesmo um parque, um hotel, como eu comentei, seja do ponto de vista de um eletrônico, né, seja o app, seja o seu contact center, sejam as mídias sociais, qualquer tipo de interação que o seu cliente tem com você, né? E como que isso é destacado? Isso é bacana, né? A experiência é legal para o cliente, porque normalmente quando a gente fala de atendimento, né, trazendo para o mundo de contact center, normalmente não é um negócio legal, né? Ninguém liga para um contact center para algum benéfico, né? Normalmente é algum problema, alguma situação específica, ninguém gosta de perder o tempo para poder estar ali. Então, como transformar isso de uma maneira que seja atrativa, seja a experiência do cliente seja positiva, né? Apesar da situação não ser positiva, transformar isso numa experiência positiva. A gente faz isso com processos, né? Lógico, pessoas, né? Pessoas qualificadas nos lugares certos e processo, entendendo quais são, ouvindo, como o Ricardo comentou, tem um plano de saúde, e conhece, né? Acho que mais do que ninguém conhece da situação deles, das dificuldades. Pô, não é possível que não tenha ali alguém ouvindo isso e transformando isso, né? Automatizando isso, transformando isso de fato em algum processo. Ferramental, a gente sabe que existe, né? Existem
há bastante tempo aí ferramentas de automação, de desenvolvimento para tratar esse tipo de situação individual. Mas como que eu, de fato, consigo colocar isso na prática? Processo, ouvindo, entendendo, sabendo quem é o quem. E aí, baseado nisso, Publi, pode passar para o próximo, a Atos, ela desenvolveu uma metodologia de abordagem para a parte de atendimento, que é o modelo check. Ela é dividida em 5 grandes caixas, né? Que parte do ponto de vista de canais, né? Que seria, como eu comentei, a partir de cenários. Pode voltar. Volta, por favor. A partir de canais, a partir de humanização, a partir de eficiência, a partir de curadoria e a partir de conhecimento, que a gente vai detalhar melhor aí cada uma delas aí nos próximos slides. Agora, por favor. Falando do ponto de vista de canais, isso é uma demanda, né? Como comentei, a barra não desce, né? Então, se alguém faz alguma coisa que atrai melhor o meu cliente, aquilo vira um padrão. Então, diversos canais de atendimento. Então, antes eu tinha a loja física propriamente dita, depois eu tinha uma central de atendimento, depois eu incluí mídias, né? E-mail, chat, mídias sociais, isso vai aumentando, né? Então, eu preciso estar muito antenado com o que está acontecendo. Porém, por advento dessas demandas que estavam reprimidas, e aí até por conta da grande pandemia, isso aconteceu de uma maneira desorganizada. Então, foi se colocando canais de atendimento, porém de maneira isolada, né? E eu acho que esse é a grande questão, a grande preocupação das empresas. Então, você tem silos de atendimento. E quando você tem silos de atendimento, você tem experiências distintas, né? Então, a experiência ela não é fluida. E aí tem a grande diferença que a gente coloca entre multicanal e omnicanal, né? Então, multicanalidade e omnichannel, né? E omnicanalidade, que é a interação desses. Então, a partir do momento que eu entro numa loja e eu sigo isso para uma loja virtual, eu tenho um modelo de atendimento, esse meu processo, né? O pessoal costuma falar de customer journey, mas isso não é restrito a um único atendimento, uma única jornada, né? O repositório com relação ao atendimento do cliente, ele é vivo e ele tem que se manter vivo. Então, todo esse histórico ele tem que se manter, né? Isso é o que a gente chama de omnicanalidade, manter a fluidez, independente do cenário, independente do canal que esse cliente vai me acessar. Tá? Até por advento também da própria pandemia, foram criados uma série de bots, né, chat aí, e aí isso é um problema, né, ou não, né, isso pode se tornar um problema, porque a partir do momento que cria-se um modelo de assistente virtual ou de bot, que na verdade não usa muito inteligência artificial e sim um repositório de perguntas que não tem muita sinergia entre elas, isso acaba virando um firewall. E aí eu não consigo acessar e não consigo ter aquela minha demanda atendida. De novo, eu crio um problema maior. Eu vou querer atender uma demanda e acabo gerando um problema maior em termos de satisfação para o meu cliente. Pode passar, por favor. Por que isso, né? Essa foto aqui, ela ilustra bem essa questão de humanização, né? Então, o segundo item lá da metodologia de check, que é a parte de humanização, eu gosto de pegar essa imagem porque ela ilustra bem as diferenças de cada pessoa, né? Isso aqui era uma pré-estreia de um filme, e aí você está vendo como as pessoas elas experimentam aquela situação de forma diferente, né? Então, eu tenho uma senhora aqui que está olhando o momento ali sem nenhum dispositivo eletrônico, tem uma pessoa filmando e olhando a filmagem, tem um senhor aqui que está provavelmente fazendo um chat com alguém, ou deve estar configurando a câmera, não sei. E eu tenho uma outra pessoa aqui no canto que está vendo e está querendo filmar ao mesmo tempo. Isso que nos diferencia, né? Isso que nos coloca de fato como seres humanos, né? Cada um tem uma percepção, cada um tem um modelo. E aí
muito se fala de humanização quanto ao ponto de vista de persona, neurolinguística, que é tudo válido, porém, a forma de abordagem, né? Acho que, de novo, pegando o próprio exemplo do Ricardo, né? Quem que é o Ricardo nessa foto, né? Por exemplo, então, assim, como que eu vou atender essa senhora? É da mesma forma que eu vou atender aquela outra pessoa? É da mesma forma que eu vou atender o Ricardo? É da mesma forma que eu vou atender o Danilo? Existem, né, como eu comentei, tem as personas, os grandes bancos, as redes varejistas, elas criam uma persona para representar a minha marca, né? Então, por exemplo, eu, Danilo, 40 anos, casado, sou persona, vou imaginar aqui, da Atos, mas a minha forma de abordagem com o Ricardo é uma, com o Zé é outra, com o Pugli exatamente, completamente diferente, provavelmente com essa senhora será diferente. Então, essa metodologia, essa forma de entender o indivíduo que a gente gosta de chamar de humanização. Isso faz total diferença quando a gente está falando lá daquele último ponto, que é a indiferença. Eu trato o humano com diferença, né? Entendo as diferenças de cada um e as demandas específicas de cada um. Pugli, pode passar, por favor. E aí, o próximo item, né, dentro da metodologia check, é a parte de eficiência, né? E aí, como que a gente consegue fazer isso, né? De novo, pegando os pilares lá da Disney, né? Eu tenho que ter processos, eu tenho que ter ferramentas, né? Eu tenho que estar aqui na parte de cenário, né? Eu tenho que ter as ferramentas adequadas para aquilo, eu tenho que ter processo e eu tenho que ter pessoas, né? Isso tudo precisa ser de forma sinérgica, né? Precisa andar de forma sinérgica. Não adianta nada eu ter o melhor CRM se o que eu coloco ali naquele CRM são informações ruins. Não adianta nada eu ter o melhor discador, sendo que o meu mailing eu não tenho um processo para limpeza desse mailing. Então eu vou discar, né? Eu vou ter um baita de um canhão discando, mas eu não vou conseguir tratar aquilo, né? Eu vou discar para um monte de número errado. Então eu tenho que ter uma inteligência atrelado com a pessoa qualificada, né? A partir do momento que eu consigo falar com o cliente que eu desejo, eu preciso ter a melhor pessoa para poder tratar aquela situação. Tá? Então isso é o que a gente chama de eficiência, entender, né? De uma forma holística e agnóstica, olhar o processo, entender como que a gente consegue ser eficiente. Tá? E eficaz, né? Tá aqui no quadrante superior, né? Fazer o certo do jeito certo. E aí tem uma mensagem para terminar aqui a minha parte, passar a bola de volta para o público, que é uma mensagem do Walt Disney, né? De novo, voltando aí, né? Referência aí em termos de customer experience. Ele tem uma mensagem que é muito legal, né? Se você entender o conceito dela. Que é o que quer que você faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazendo de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bom aquilo que você faz. E aí, voltando naquele gráfico das mudanças dos fornecedores, você vai aumentar muito a chance do seu cliente continuar contigo. Então, eu vou tratar ele com diferenças, né? E aí eu suporto, eu vou estar garantindo a satisfação do meu cliente, eu não vou dar bola para a concorrência, então eu tiro os 9% da concorrência e eu vou garantir ainda que ele traga amigos, aqueles 5% dos amigos também. Então, aí sobra basicamente 4% que diz respeito à mudança e morte, que não nos cabe, mas 96% estão diretamente na nossa mão. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Segue a bola aí contigo, Pugli. Obrigado, Danilo. E acho que seguindo um pouquinho o que o Danilo estava falando, realmente quando a gente sobe a régua, levando o cotidiano nosso, né, quando a gente toma um bom vinho, come uma boa comida, a gente passou a conhecer aquilo que é bom, e aí você voltar atrás, e aí você ter uma experiência ruim, né? A gente brinca que a régua sobe. E aí, dando continuidade à nossa metodologia check, né? As últimas duas interações, uma delas, então, a curadoria. Curadoria, pessoal, falando da etimologia da palavra, a curadoria vem lá do cuidar em latim.
E quando a gente falava de curadoria, a gente normalmente usa falar curadoria de arte, curadoria de museologia. Ultimamente a gente tem ouvido falar de curadoria de conteúdo, né? O pessoal que posta na mídia social, então os youtubers, aquela turma que está expondo a cada momento conteúdo, tem um curador ou ele está fazendo a curadoria. Curadoria não é o papel de uma pessoa e nem de uma equipe, ele pode ser composta por diversas equipes, diversas pessoas, mas o papel da curadoria cada vez mais se faz importante dentro dessa estrutura da experiência do cliente. Por quê? Porque ela que vai zelar, vai cuidar, vai dar atenção às coisas que devem estar colocadas para o meu cliente, vai proteger, vai cuidar, vai ampliar tudo aquilo. Qual que é um ponto muito importante desta equipe ou desta pessoa que está fazendo o papel da curadoria? A dúvida, porque a dúvida faz buscar a certeza, né? E como o Milor Fernandes dizia, se você não tem dúvida, porque está mal informado. Se você não tem essa informação, você não sabe o que oferecer para o seu cliente, para os seus canais de atendimento, para a sua estrutura, de nada vai servir todo aquele trabalho que você está fazendo. Então, o seu papel é abrir possibilidades para outras possibilidades, né? Afinal, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Isso foi o que o gato, que fica invisível lá no filme do Alice dos Países das Maravilhas, disse para ela, né? Ela perguntava, qual caminho eu sigo? E ele perguntava, para onde você quer ir? Isso aconteceu várias vezes na nossa história. Você pega aí Cristóvão Colombo, que saiu de um lugar para ir para outro lugar e não sabia aonde estava indo. E chegou, e tanto quanto sabia para onde ele tinha chego. Né? Então, existem vários exemplos no nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero mudar. Aí a gente pergunta, mas o que você está fazendo para mudar? Para onde você quer ir? Porque mudar, simplesmente virar da esquerda para a direita, é simples. Agora, chegar a um ponto ok, é a parte difícil, né? Então, quando a gente trabalha nessa curadoria, essa busca de aonde colocar, né? Quais são as disponibilidades, qual o conteúdo, quais os canais, quais as personas, qual é o público-alvo que eu quero dar. Não basta gerar disponibilidade, não basta gerar 10, 15 canais de atendimento, mas eu preciso gerar eles com qualidade e de uma boa forma de seleção. O meu cliente final, o usuário, ele consegue enxergar que eu tenho todos esses canais? Ou esses canais são simplesmente pontos que eu tenho de atenção aonde eu não vou ter atenção? O Danilo comentou, né? Quantas empresas criaram chatbots, criaram robôs de inteligência, mas muitas vezes a inteligência passa longe, ou as respostas, né, não tem nexo daquilo que está sendo perguntado. Tá? Então, esse é o ponto. Para onde a gente vai? Porque no final de tudo, a curadoria vai ser responsável pelo encantamento. Lembra lá que o Danilo comentou sobre a Disney? O processo Disney é um processo de encantamento, né? Você quer voltar, você quer estar lá, você tem a vontade. É o sonho de muitas pessoas estar. Então, quando você vai para um atendimento, como o Ricardo colocou lá, né? Um atendimento de excelência, algo que teve uma boa experiência, causou um bom impacto, a pessoa tem vontade de interagir de novo. Agora, quando a gente passa por uma interação ruim, a gente nada mais vai falar do que, de novo, eu tenho que entrar em contato com essa empresa para mais uma vez não me resolver ou para mais uma vez passar por um problema. Acho que essa é a parte crucial, né? Vamos fazer direito e é melhor fazer 1, 2, 3 canais de atendimento bem feito do que tentar fazer todos, mas não atender. E aí, no desfecho total, está o conhecimento, né? Então, o conhecimento, porque o conhecimento é que vai gerar insights e vai gerar informação para todos os outros canais. Ele é a base de tudo, informação é a base. E aí, Mário Cortella coloca, né? O que importa é saber o que importa. Porque muita gente tem informação ou tem conhecimento, mas do tudo, né? E aí ele diz que sábio não é aquele que tudo sabe, é aquele que sabe o que é necessário saber. Porque o importar é aquilo que a gente põe para dentro, é o conteúdo. Tá? Quando a gente tem a parte de conhecimento, qual a diferença de conhecimento e informação? Um HD armazena milhares de informação,
um Big Data, um grande CRM, grandes estruturas, grandes sistemas de atendimento, mas e o conhecimento que está sendo tirado de toda aquela informação? Nós podemos ser simplesmente HDs de informações. Nós vamos assistir uma aula e recebemos lá, quando nós éramos mais jovens, a informação de Pitágoras, de as fórmulas matemáticas, qual eram os países, qual eram N informações. Isso tudo a gente pôs para dentro. Mas o que a gente transformou em conhecimento? Então, o que diferencia a informação do conhecimento é quando a gente consegue partilhar, compartilhar, é aquilo que está vivo. O conhecimento, ele está em constante evolução. Então, o que eu sei hoje, amanhã tem que ser atualizado, porque ele está em atualização. Eu tive novas experiências, eu tenho novas ações, tá? Porém, o conhecimento é aquilo que segue com você. Chegamos para assistir uma palestra, chegamos para fazer um treinamento, tivemos um conteúdo, acessamos o nosso Big Data. Ok, depois de analisar toda aquela gigantesca massa de dados, o que tiramos de informação? O que saiu comigo dali a hora que eu finalizei aquela tela, a hora que eu fui embora daquela apresentação? Isso é conhecimento. É aquilo que eu vou conseguir colocar em prática. É aquilo que eu vou conseguir transmitir para outras pessoas. Algo inesquecível. Como andar de bicicleta. Podemos perder a prática, mas jamais esqueceremos como anda de bicicleta. E aí, falando então, encerrando esses 5 pontos, falaremos de futuro. E aí, para onde vai este futuro? Quando este futuro vai chegar? Agora? Quando você quiser? Quando o mercado impor constante evolução? Ou sempre? Agora, sempre, pessoal. Quando hoje eu estou aqui pensando, analisando e entendendo como eu vou conduzir, para onde eu vou, o meu amanhã já é meu futuro. O agora, daqui 1 minuto, é o meu futuro. Eu preciso evoluir. Quando eu quiser. Mas eu posso tomar a decisão. Mas o meu futuro agora não é este. Ou eu não tenho capacidade, ou não tenho estrutura ainda para trazer essas novidades. Então, a gente vai planejar qual é o melhor momento de colocar o seu futuro do atendimento. Quando o mercado impor, opa, acho que aí a gente já chegou atrasado. Quando tem alguém já cobrando, o nosso processo já ficou de apagar incêndio, já ficou na estrutura. Mas, infelizmente, em muitos mercados, o mercado está impondo. Por quê? Porque ninguém, nenhuma companhia, ou pouquíssimas companhias, fizeram algo diferente. Fizeram algo para atender o consumidor da forma que ele deveria ser atendido. Constante evolução. Danilo estava colocando lá, né? A régua subiu. Fui lá, meu NPS de atendimento, pesquisa de satisfação no final do atendimento, 9. Excelente. Um atendimento 9, dentro de uma estrutura de atendimento hoje, atender com satisfação, perfeito. Mas se o atendimento não for 10, ele sempre tem a possibilidade de melhorar. Então, se o meu atendimento for 9, eu tenho 1 pontinho a mais lá. E se ele for 10, talvez se eu fizer o mesmo 10 na vez seguinte, eu não vou surpreender, eu não vou encantar. Então, aquela minha nota talvez não seja mais 10, seja um 9. Porque o meu cliente, a minha interação, se esperava um algo mais. Então, Pugliese, você está falando que futuro tem que ser sempre, sim, evolução constante, diária, a cada minuto. Fazemos algo, temos que fazer melhor. Estou aqui falando com vocês, contando um pouquinho e entendo que esse conhecimento, essa estrutura, essa apresentação da próxima tem que ser melhor, com certeza. Então, como evoluir? E aí que a gente chegou, né? Nossa metodologia do check. Canais, humanização, eficiência, curadoria e conhecimento. E nenhuma delas existe sem um desses itens. Porque eu não tenho canais adequados se eu não tiver o entendimento, se eu não tiver o conhecimento. E se eu não tiver o conhecimento, eu gero a curadoria, que vai definir qual é o melhor canal, que eu vou ter que humanizar, entender qual é a persona, qual é a característica. Ou seja, eu vou ter que dar aquela visão, àquele que está me ouvindo. E a eficiência, fazer o certo sempre e da melhor forma possível e evoluir a cada dia. E aí, seguindo para o nosso final do processo da nossa apresentação,
O porquê Atos? Essa equipe que vos fala, né, de BDMs, Rafael Mai, Ricardo Scorcio, José Reanho, Danilo Gontijo e muitos outros que fazem parte da equipe Atos no mundo. Então, um exemplo do que a gente faz e de onde que a gente pode ir, né? Promovemos a transformação digital nos Jogos Olímpicos. Podemos fazer o mesmo pela sua empresa. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, só para elucidar a melhoria constante no maior evento do mundo, com uma quantidade absurda de pessoas, contatos, mídias e tudo que possa acontecer. Então, a Atos, ela está desde 92 como oficial supplier de tecnologia dos Jogos Olímpicos, chegando hoje aí nesse último ciclo 2018-2024 como Worldwide IT Partner até 2024, ou seja, já estamos garantidos como parceiro das Olimpíadas até Paris 24. Então, onde que a gente começou lá atrás, em 92? Nós falamos de rede cabeada, aí veio a internet, o aumento de volume de dados, né? Depois de 96, ali em 2000, teve um boom gigantesco. Já em 2002, 2016, a gente falava de Big Data, IoT, Real-Time Data. Então, né, a cronometragem foi feita já em tempo real, a mídia estava recebendo informações e nos próximos eventos a gente fala aí de inteligência artificial, virtualização, DevOps, ou seja, não tem fim, né? Não tem estrutura. Para vocês terem exemplo, nas últimas Olimpíadas de 2016, que foi aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez o Comitê Olímpico Internacional permitiu que os servidores não estivessem na cidade sede. E aí isso a Atos fez com a nossa estrutura de Londrina. E agora já 2020, que acontecerá aí em poucos meses, que é as Olimpíadas de Tóquio 2020, já terão todos os servidores virtualizados e não mais na estrutura local de cada um dos jogos sede. E aqui, para a gente ir na finalização, um pouquinho dos números do que foram 2016, para que poucas pessoas tenham conhecimento, mas eu acho que agrega esse time e que se desmonta estruturas como essa a cada 2 anos, porque tem os jogos de inverno e tem os jogos de verão. Então, nós tivemos aí 4 bilhões de espectadores, 30 mil veículos de mídias, 37 locais de competição, 14.700 atletas, 70 mil voluntários. Só imagina o que é gerenciar a inscrição, depois o serviço e o atendimento e movimentação de todas essas pessoas. Foram mais de 250 mil horas de teste, 250 servidores. Isso já quando eu falei da evolução, né, quando existiam servidores físicos para hoje, essa redução foi aí na casa de mais de 50% do tamanho de servidores, porque não mais só importa, né, a tecnologia, mas o quanto ela impacta para o nosso ambiente, para a redução de carbono, para o dia a dia das atividades da tecnologia. E aí foram sofridos 570 milhões de ataques cibernéticos com zero impacto durante todos os jogos. Pessoal, muito obrigado. Abro agora o nosso quadro de perguntas e respostas e o QR Code que vai abaixo de cada um do nome nosso estão nossos Vcard para que vocês possam entrar em contato, nos escrever, fazer uma chamada telefônica. Estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo tempo e essa nossa apresentação. E espero que poder ver todos vocês nas próximas edições. Muito obrigado. Valeu, Pugli. Pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí, tanto pelo chat, pelo bate-papo, quanto pelo campo de perguntas da ferramenta, tá? Perfeito. Parabéns ao time pela apresentação. Vamos às perguntas. Zé, lembrando alguma pergunta, Zé? Encerrando a nossa sessão, vocês vão receber um e-mail com um link para responder uma pesquisa de satisfação. Agradeço desde já aí se vocês puderem responder, que é muito importante aí para a gente continuar melhorando aí na elaboração dos nossos eventos, tá? A gente já tem uma pergunta aqui. A Atos provê serviços de consultoria em CX independente da tecnologia instalada no cliente? Bom, acho que eu vou puxar a resposta e o pessoal fica à vontade aí para
para complementar, tá? A resposta é sim, tá, pessoal? A gente tem sim um segmento de serviços aí voltado para a consultoria de Customer Experience, então é um serviço onde é realizado todo um discovery, todo um mapeamento das jornadas existentes no centro de atendimento e relacionamento com o cliente de vocês, onde a gente, o resultado desse mapeamento é um reporte de indicações das melhorias e o retorno que essas melhorias vão trazer para o ambiente de vocês, tá? Independente da tecnologia que está instalada, independente se isso vai ser contratado da gente para fazer essa implementação ou não, tá? Lembrando que nós somos integradores de soluções, nós somos agnósticos à tecnologia instalada, então a gente pode, inclusive, utilizar a própria ferramenta do cliente para implementar essas melhorias depois no passo seguinte, e até mesmo pensar aí numa migração suave do ambiente em prol aí dos planejamentos a médio e longo prazo. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, Zé. Deixa eu ler a pergunta aqui. É possível termos uma melhora na experiência dos usuários sem dados massivos, que tratados por ferramentas de analytics? Ele bota um exemplo aqui, por exemplo, relatórios existentes de ferramentas de contact center existente. A pergunta é no sentido se a gente trabalha muito com analytics, né, com levantamento de dados históricos para processamento e obter insights. Assim, sempre é possível fazer um trabalho consultivo para identificar opções de oportunidades de melhoria no ambiente, né? Claro que a profundidade com que esse trabalho vai ser executado vai depender das ferramentas que a gente possui, mas a gente tem vários casos onde a gente pode começar o trabalho de consultoria construindo referências, levantando dados, né, entrevistando pessoas. Então, tem diferentes formas de fazer esse trabalho, consequentemente, diferentes resultados que a gente pode obter, ou diferentes velocidades com que a gente chega nos resultados, né? Se o pessoal quiser complementar, por favor. Acho que bem... Pode seguir, Dani. Não, acho que é bem isso, né, o que o Rafa comentou, né? Eu tenho que pegar essas informações, né, que até o Publi comentou, e transformar isso em conhecimento. Como que eu vou fazer isso, né? Via processo, né? Acho que ele menciona na pergunta se eu posso usar o repositório de perguntas, sei lá, não sei se isso é o histórico ou o próprio CRM, eu posso, né? Eu tenho que ter processos para poder fazer isso. As ferramentas, normalmente elas nos auxiliam, né? Elas dão uma visão um pouco mais analítica sobre esse cruzamento de informações, né? É humanamente impossível fazer essa correlação de informações, mas sim, né? E aí eu não me prendo a uma ferramenta específica, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso usar para fazer essa correlação de informações, sejam elas as mais diversas, vindo dos mais diversos lugares. Agora, eu preciso ter uma base mínima para eu poder ter, né? Isso é base estatística, né? Eu preciso ter uma base mínima para poder gerar uma reação. Por isso que até as empresas de AI, né? Eles precisam eles têm um tempo de aprendizado da ferramenta, né? Então, se aquele nível de informação que eu consegui buscar, ele me suporta para fazer isso, ok. Senão, eu vou precisar de uma base maior para poder tomar a decisão certa. E é processo, né? Eu vou acompanhando, eu vou fazendo aqui de um lado e vou apontando para ver se surtiu o efeito que eu esperava ou não. E aí eu vou mantendo. Publi, quiser complementar, desculpa ter te cortado de novo. Está tranquilo, Daniel. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o diferencial da Atos na implementação da solução CX-1? Bom, pergunta alguém que já conhece nosso portfólio. Uma das nossas soluções que a gente trabalha é o CX-1, né? Uma solução 100% em cloud, líder no Gartner, em todos os demais análises de mercado. Os diferenciais da Atos na implementação dessas ferramentas, acho que até pegando um gancho com o que o Pugliese comentou dos Jogos Olímpicos, quando os Jogos Olímpicos são feitos em Tóquio ou quando eles são feitos no Brasil, a Atos utiliza da sua força de conhecimento global para a melhor entrega desses serviços, né? Então, a Atos hoje é provavelmente um dos maiores, se não o maior parceiro da Nice Contact no mundo, né? Temos equipes capacitadas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a nível global.
Uma situação que a gente está vivendo hoje bem interessante é que o nosso time de serviços, de professional services do Brasil, está realizando implantação de projetos para a Europa, inclusive, né? Então essa troca de conhecimento, essa otimização de recursos a nível global, ela existe de fato. E a gente tem equipe própria local para prestar esse serviço, tanto de suporte nível 1 e 2 quanto professional services. Eu acho que esse também é um ponto importante, né? A Atos vai fazer o atendimento de nível 1 e nível 2 para os seus clientes de CXone, diferente de alguns outros canais dos parceiros, dos outros integradores, né? Eu acho que eu adicionaria também, Rafael, a expertise que a gente tem aí de vários e vários anos trabalhando com diferentes soluções de mercado, conhecendo diferentes necessidades ao redor do mundo, né? Ou seja, com mercados distintos de contact center. Então, essa expertise dos nossos profissionais acabam trazendo um grande diferencial, principalmente na fase aí de design e desenho da solução e de como que ela vai ser implantada e integrada aos sistemas legados, que é o que vai resultar na satisfação do cliente final ali na ponta, né? Perfeito, perfeito. Mais algum comentário, pessoal? Não sei onde está. Indo para o próximo comentário aqui, tem um comentário sobre parabéns, enfim, por favor, vocês poderiam comentar sobre as tendências de crescimento de investimentos em CX no Brasil. Pergunta bem interessante. Segundo um estudo da Frost, pegando alguns dados, até números, né? O mercado de CX ele é dividido em mercado on-premises e mercado cloud, né? No mercado de comunicação, acho que o mercado de CX é o único que está num crescimento no mercado total extremamente significativo, acima de 2 dígitos de crescimento anual, sendo que, inclusive, o mercado on-premise ele não está caindo, ele está crescendo também, investimento em CX, e o mercado de CX em cloud, então, está explodindo, né? Existe uma busca muito grande por soluções como Analytics, como já foi conversado, para que a gente tenha uma melhora contínua da solução, novas mídias, novos canais de interação, a automatização desses canais. Um estudo interessante também da Frost, se não tem nada do Gartner, fala sobre a resistência e vamos dizer assim, a resistência versus a abertura, né, a receptividade de gestores de TI ou de clientes contra a tecnologia. E o Brasil, ou América do Sul, como um todo, ele está numa posição bem favorável ao uso dessas tecnologias de automatização de atendimento, né? Tanto os usuários são usuários muito mais abertos a confiar nessas tecnologias, né? Muitos que buscam essa agilidade de atendimento, inclusive, quanto os gestores de TI, enfim, que cada vez mais estão buscando isso, e estão acreditando nessas tecnologias como o futuro para a melhoria do atendimento, melhoria do NPS, como comentou ali o pessoal, otimização de custos e tudo mais, né? O pessoal quer fazer um complemento? Danilo, Pugli? Eu acho que só a parte de, quando ele fala de CX, né, qual um pouco da tendência, eu acho, de novo, né, voltando para aquele gráfico lá da mudança, né? Tá na mão do fornecedor atual mudar a forma de atender, né? Manter aquele cliente satisfeito. Então, ali ele percebe qual o impacto da parte de CX, né? Da parte de Customer Experience, qual a relevância disso para o negócio dele. Então, se ele não tomar cuidado, ele vai perder esse cliente. Então, como você fala de tendência, né? O mercado está olhando para isso. A experiência do cliente ela conta, né? Ainda mais, de novo, né? Falando do momento que a gente vive, que está todo mundo em casa, os negócios estão se transformando. Mas como eu vou fazer isso de uma maneira que eu mantenha a experiência do cliente sempre positiva, né? Acho que essa é a o principal desafio, né? E para onde as empresas estão olhando. Eu queria fazer só um complemento. Eu acho que a grande tendência é fazer direito. Muita empresa fez. Simplesmente, eu preciso ter canais de atendimento. Mas muitos fizeram de uma forma não adequada, ou que não atende o cliente. Então, acho que neste momento, a grande tendência do mercado mundial é olhar, entender, aquilo que é o processo de curadoria, entender se está sendo bem feito e fazer de uma forma melhor. Então,
Existe ferramenta para fazer? Existe a CX1, como foi dito aí já por várias pessoas, que é o top há 6 anos consecutivos do Gartner. Mas a ferramenta por si só resolve problemas? Não. Quantas empresas implantam CRMs, implantam RPs e acreditam que a solução dela vai estar solucionada, né? O problema dela vai estar resolvido? Não, porque se ela não tem processo, como o Danilo falou, se implanta caos. Então, não adianta nada colocar um discador, como ele citou, que faz 100 ligações por minuto. Eu tenho atendente para isso. Eu já cheguei em clientes que falam assim, e se eu colocar o Speech Analytics em real time? Perfeito, ótimo. Mas você tem equipe para fazer essa análise? O que você vai fazer com essa informação em real time? É uma informação tão expressiva que você precisa ter ela em real time? Ou se você analisar ela depois de 1 hora, você vai conseguir ter o mesmo nível de ação e vai gastar muito menos dinheiro com isso? Então, as ferramentas auxiliam a nossa vida, trazem solução, seja o CX, seja qual a ferramenta. O importante, eu acho que o diferencial da Atos está exatamente aí, nesse papel consultivo, entender a necessidade, entender aquilo que se precisa. Porque muitas vezes você precisa de um bom e-mail e um bom telefone. Quantos outros precisam de 2, 3 mídias sociais e aí se contrata 10 ferramentas para fazer isso. Legal, seu Customer Experience está perfeito. E o seu User Experience? Como é que está o teu funcionário? Descabelando com 10 ferramentas, não sabe para onde ele atender? Ou então ele vai acabar deixando de atender de forma adequada. Então, ela é um processo contínuo e que eu tenho que olhar para todos os lados, para todo o ambiente. E acho que é aí que a gente se coloca à disposição das companhias e quem está nos ouvindo, exatamente isso, para auxiliar, para ajudar, usar a nossa experiência do que a gente já viveu, um pouquinho de mercado aí, para contribuir e auxiliar as empresas a usar as ferramentas que elas têm e a adoção de novas ferramentas da melhor forma possível. Exato, não adianta fazer o errado do jeito certo. Tem que fazer o certo do jeito certo. Acho que esse é o grande ponto. E as ferramentas elas existem para apoiar a implementação da jornada, como o Publi comentou, né? Então você, antes de mais nada, antes de definir que tipo de feature você vai habilitar dentro da sua ferramenta, é preciso entender qual que é a jornada que você quer oferecer para o seu cliente e a partir daí você começar a desenhar aquilo que é necessário para poder proporcionar aquela jornada. Eu vou usar a próxima pergunta aqui, que ela vai ao encontro do que a gente está falando e vai complementar muito bem. Até um ponto, não é só a jornada do seu cliente, mas também do seu atendente, do seu profissional, do seu time, né? É o User Experience. Andam juntos. Né? Próxima pergunta aqui fala de quais são as tecnologias que a Atos tem percebido que têm sido mais solicitadas para transformar o modelo atual de atendimento aos seus clientes. Pergunta interessante porque a gente pode falar 1 hora sobre ela, né? São diferentes pontos. Então, até vou voltar no Ricardo. O Ricardo comentou com a gente do exemplo do plano de saúde, por exemplo. Então, Ricardo, todo mês você liga para o plano de saúde para pedir quase que a mesma informação, e todo mês você tem a mesma experiência negativa, correto? Sempre que eu ligo, eu sempre tenho a mesma experiência negativa, porque eu tenho que explicar a mesma situação para conseguir a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, esse é um exemplo de tecnologia que a gente tem muita demanda hoje, que é para entender quem é esse cliente que está ligando, aprender com as interações e garantir que a próxima interação vai ser melhor. Né? Outra demanda que a gente tem de tecnologia muito, muito forte é clientes que adotaram tecnologias. Então, clientes que adotaram atendimento via vídeo, atendimento via WhatsApp, atendimento via qualquer mídia. Né? Mas hoje estão deixando ou seus clientes com experiências negativas pela falta de integração, falta de gestão, ou seus gestores, na verdade, que não sabem o que se passa lá dentro. Né? Ou seu usuário. Eu tenho um exemplo dentro de casa de uma empresa que adotou uma ferramenta para atender clientes e literalmente o funcionário fica o dia inteiro parado na frente da câmera esperando alguém entrar na sala de vídeo. Né? E ele não sabe quando a pessoa vai entrar, não sabe quem vai entrar, sobre o que vai falar, mas a empresa adotou uma ferramenta de atendimento ao cliente, atende o seu cliente via X-Mídia, né? Vende a imagem de que está fazendo um serviço diferenciado, mas está criando um nível de estresse, por exemplo, não é nem no Customer Experience, é no User Experience, a pessoa que atende você, o seu cliente, né? Pela falta de tecnologia. Da mesma forma, a automatização, os serviços de bot, que a gente viu que muitas empresas adotaram bots, mas o bot não sabe o que fazer.
A gente teve um exemplo esses dias mostrando experiência. Experiência Não, negativa, e a experiência né? vai lá para baixo, né? Exato. O cara acha que fez um investimento bom, trouxe uma tecnologia nova, mas a experiência vai para baixo. A gente tem um caso de uma... Vou até citar 2 casos recentes meus aqui, validados por colegas. Não vou citar aqui o cliente, mas um cliente de varejo grande, né? Comprou-se lá um artigo e quando foi tentar resolver o problema logístico via o chat do site, você tinha um bot lá falando com você, que o bot não sabe o que você quer falar, não entende o que você quer falar. E aí você tenta resolver, ele tenta transferir para uma pessoa que nunca tem essa interação, nunca absorve essa interação. Aí, putz, não deu para falar via o chat da site. Aí o sistema fale com a gente via WhatsApp. Aí você corre para o WhatsApp. Aí você vê que você caiu no mesmo bot de inteligência, né? O oposto é verdadeiro. Eu tive uma experiência esses dias com um seguro. Precisei chamar um guincho para uma moto e foi muito interessante, porque assim, caí no 0800, a URA me atendeu e me identificou de forma muito objetiva, já me contatou com outra mídia, já me migrou para uma outra mídia que talvez seja mais barata para esse cliente me atender, mas também foi extremamente eficiente, né? Então, veja, as duas empresas implantaram as mesmas mídias, as mesmas tecnologias, mas de formas diferentes, né? Então, é o como você faz isso que faz diferença, né? Enfim, não sei se meu time quer complementar alguma coisa, acho que é um tema que é bem amplo esse, né? Eu pegaria o outro lado aí, talvez, respondendo a pergunta, né, do ponto de vista de tecnologia. A gente tem hoje uma tendência de migração muito forte para soluções em nuvem, como o Rafael já comentou ali, baseado nas pesquisas de mercado, mas ainda mais do que as ferramentas de migração em nuvem são ferramentas que proporcionam mobilidade para a operação de atendimento. Então, essa tem sido uma tecnologia bastante buscada aí pelos nossos clientes e pelo mercado de maneira geral, né? Principalmente por conta da pandemia, mas que a partir da pandemia isso vai se tornar uma tendência, né? Então, você dá mobilidade para o seu colaborador acaba sendo aí um benefício adicional para o engajamento do mesmo e para o user experience, né? Perfeito. Até um comentário, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os solucionadores de um problema só, né? O que a gente vê hoje é que ninguém faz nada sozinho. Então, cada vez que a gente tem um projeto aqui hoje mesmo que a gente está trabalhando, que, Zé, tem quantos parceiros nesse projeto, né? Tem, vários. Um para fazer analytics, um para fazer... Tem 10, 12 parceiros. Quantos? 10, 12, mas pensando que é um projeto muito maior, né, do que só a solução. Maior, só um pedacinho de 12. Então, assim, quando você fala de interação com o seu cliente, assim, o que a gente tem hoje, quando a gente fala de CX1, por exemplo, ou mesmo do SCC, ele é um framework, né? É uma base que conecta com vários, faz quase tudo, mas ele se conecta com muitas outras ferramentas que vão complementar isso. A gente mesmo tem hoje esse projeto, a ferramenta tem Analytics, mas a gente está considerando eventualmente usar uma Analytics de um parceiro que tem um viés que vai melhor atender o cliente. Tem questões de algumas mídias que também, às vezes, você precisa de um outro parceiro para ter uma informação diferente daquela mídia, né? A questão a ferramenta tem condições de consolidar tudo, dar uma interface de gestão única, ter uma visão 360 do seu cliente final, de qual é essa experiência, né? E não ter uma gestão fragmentada dentro da empresa, onde você contratou uma empresa que faz o vídeo, outra empresa faz o WhatsApp, outra empresa faz o SMS, e no final você tem um Lego bem complexo de botar junto, né? É isso aí. Pessoal, a gente chegou no nosso tempo de agenda, a gente pode continuar aqui respondendo as perguntas, é mais para agradecer a participação de todos, eu sei que todo mundo tem a agenda bem apertada, né? Queria novamente solicitar aí a resposta na pesquisa de satisfação que vocês vão receber por e-mail, e é isso aí, continuamos à disposição aqui para quem quiser continuar conosco, tá? Perfeito, obrigado a todos. Responder mais uma pergunta aqui. A Atos faz alguma consultoria de business consulting para a minha jornada de atendimento? Sim, a Atos faz. Tá? Temos um time bem completo, bem multidisciplinar aí, para entender não só a jornada do seu cliente, mas também a jornada do seu usuário, né? Do seu atendente, da sua equipe de gestão, e como é que a gente pode ajudar você fim a fim nesse desafio que é atender o seu cliente e criar uma percepção positiva. Pessoal, como o Zé falou, agradeço a participação de todos.
Parabenizo principalmente o time aqui, Ricardo, Pugliese, Danilo, Zé Reanho, e todo o time de back-office, Cone, Marcelo, Bruno, que estão aí também apoiando na organização desse evento. Acho que vamos fechar por aqui hoje, né? Fechado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau.